Deve ser lá pelo 95, por aí. Brasília, né, de onde eu sou. Brasília, basicamente, assim, o que reinava era bandas... tinha duas bandas muito importantes e muito míticas naquela época, que era os Cabelo Duro e o DFC, né? E a partir dessas duas bandas existia toda uma cena. Claro que eu falo desde do lugar de onde eu ia para os shows, eu ia muito mais nos shows no Plano. É uma experiência diferente de outras pessoas, né? Eu nasci no Plano e morava no Plano e a gente ia nos shows ali. E essa cena era uma cena basicamente bastante machista, né? Onde todos os moleques, basicamente, tinham bandas que iam imitando essas duas, assim, um pouco, né? Imitando não só nas músicas, mas também nas letras, que era o pior, né? Eu acho que foi uma época de extremo machismo, né? Essa é a história do hardcore e do punk em Brasília. Antes era um pouco era diferente, sabe? Mas o que eu vivi era realmente esse... Né? Pra você ter bandas como o DFC, sinceramente, você tem que... Nenhuma banda dessa consegue existir e ter tanto, digamos, sucesso quando não existe um ambiente bastante favorável para isso, né? Seja machista por si. Mas eu esperei um dia, assim, de ter um show dos DFC, dos Cabelo Duro juntos. E escrevi um panfletinho, um panfleto que tinha uma imagem de uma cabeça explodida, assim, e nesse panfleto eu falava desde a minha... Até uma meio inocência, assim, né? Porque realmente era a minha sinceridade. Pra mim o punk era esse lugar do questionamento, era esse lugar... enfim, da gente também tá mudando como a gente pensa as coisas, assim. Não era um lugar do machismo e tal. E eu achava que as pessoas, sei lá, talvez não se davam conta e tal, né? Então o panfleto começava com: é assim que nós mulheres nos sentimos cada vez que, né, escutamos bandas como... E aí eu nomeava as bandas. E eu, basicamente, nesse panfleto convidava as pessoas pra gente se reunir e começar a questionar e pensar todas essas questões e tal, né? Quando eu distribuí esse panfleto, fui sozinha. Eu falo do minha inocência porque eu realmente eu nunca pensei que fosse ter essa reação das pessoas. Eu achava que era normal. Eu via nas minhas conversas no dia a dia que as pessoas simplesmente não questionavam essas coisas. Eu não pensava se era normal e eu pensava, bom, então talvez está faltando informação, né? Naquela época a internet estava assim começando, existia. Informação sempre teve aí nos livros, mas não sei. Aí esse panfleto, quando eu entreguei, eu fui, basicamente, claro, foi bem na porta do show, então os caras dessas bandas me ameaçaram, me xingaram de tudo. Quem é você, uma menininha, pra vir, né? Eu tô aqui há muitos mais anos e tal, quem é você pra vir questionar a gente, né? Mas fui ameaçada mesmo, assim, né? O Fu, durante muitos anos, falava que se me encontrasse na rua, ia me espancar. Mas a partir desse flyer que eu entreguei, eu peguei o contato de algumas pessoas, poucas, muito poucas, e a partir daí surgiu o que foi o Nada Frágil, depois que era um coletivo. E a gente decidiu que ia fazer um grupo não misto, né, só de garotas, e era de muitas ações, assim, como todas íamos no show de hardcore e tal, era um pouco muito centrado nisso. A gente fazia vários flyers, a gente fez várias ações, um grupo de ação, assim, de questionamento de luta contra o machismo, né, e sexualidade normativa, heteronormativa, tudo isso dentro desse cenário que era os shows, né? Então, é claro que a gente foi, né, desde o começo já era, assim, feminazi, né, o clássico, né, de chamar de feminazi porque você quer ter lá as discussões específicas. Então a gente fez experimentos, que eram, assim, algumas discussões a gente fazia aberto. Então, tipo, a gente mais ou menos convocava e falava, vamos falar sobre aborto. A gente fez um do aborto que foi bastante interessante. E esse era aberto para pessoas de todos os gêneros que pudessem vir. E as experiências eram um pouco... mais que nada, elas justificavam para mim e para as outras meninas a necessidade de que fosse um grupo só de mulheres. Porque realmente quando acontecia isso, a gente ia discutir aborto e tudo que a gente via era os caras levantando a mão para falar de como era a coisa deles em relação ao aborto, sabe? Assim, mas e o direito do pai, né? Ou seja, do futuro pai, enfim, do homem que
que fertilizou lá o óvulo, sei lá, enfim. E aí era muito cansativo, entendeu? Porque assim, poxa, mas se vocês não conseguem escutar, mesma coisa, não conseguiu escutar e não tinha a questão, também sempre passar, assim, falavam mais com as mulheres, um clássico, né? De pessoas assim que eu vivi, na minha vida eu participei de muitos grupos que eram não mistos e outros mistos, e realmente são esses problemas que a gente sempre leva. Em assembleias que são mais libertárias e outras que não necessariamente são libertárias, mas sempre tinha essa questão dos homens, né, passarem por cima das mulheres, e estarem falando muito mais e tal. Então foi difícil, não foi nada fácil. Eu queria ter uma voz, mas que, assim, pra mim a ideia de ter uma banda, naquele momento, era isso, era muito política, e era ter uma voz, ter um microfone nas minhas mãos para poder falar. E aí surgiu o Bulimia, né? Quando a gente, por fim, assim, o mais difícil pra gente foi encontrar, porque a Bianca eu conheci logo, então a gente conversava de fazer essa, né? A gente queria montar essa banda, e a gente não conseguia achar baterista mulher, né? Eu tava muito firme que tinha que ser só de mulheres, porque eu queria dar essa visibilidade que não existia, né? Eu sei que antes da gente veio, né, existia o caos clitoriano e tudo isso, mas essa como outra época. Digamos que quando a gente começou a tocar com Bulimia, não tinha nenhuma banda assim de meninas na época, né? Porque o caos estava tava parado, né? Elas voltaram depois. Então existe o fator tocar bem para poder tocar, porque quando você é uma mulher no palco, os caras, então, todo mundo exige mais. Isso eu sentia muito, né? A gente ia subir no palco, desde cara perguntar, ué, mas não tem nenhum cara na banda, sabe? O técnico de som e tal, até achar que a gente não sabe nem ligar nossos amplificadores, entendeu? Por isso que é isso, assim, por isso que era super importante pra mim, e continua sendo, ter bandas que são só de mulheres nesse sentido, sabe, assim. Talvez não é a coisa mais importante do mundo hoje em dia, mas ainda é necessário, sabe, assim. As meninas, era o que eu falava, assim, depois de alguns shows do Bulimia, eu lembro que vinham umas meninas, assim, novinhas e falar, cara, mas, poxa, eu queria tanto saber tocar. Mas a gente também não sabe tocar. Aí vai lá e toca, entendeu? É exatamente sobre isso, assim, não tem que saber tocar para tocar. Nada Frágil foi super importante pra mim, acho que foi uma das coisas muito importantes pra mudar muito do que foi a cena em Brasília. A partir de Nada Frágil e com o Bulimia já tocando, a gente teve uma mudança bastante importante dentro do hardcore lá, do plano piloto e tal, né? E aí essa cena, na verdade, o que aconteceu foi assim, a gente começou a criar uma outra cena, não é que aquela cena do Def Set, Cabelo Duro deixou de existir, infelizmente, não. Mas assim, a gente foi criando uma outra cena. E essa outra cena era um punk mais político também, a gente questionava muito mais coisas. E era assim, mais amigável para as mulheres. Lembra que eu te falei do entorno amigável, assim, a gente conseguiu criar. Teve uma época, assim, foi tipo uma época meio assim, uma época bem legal, em que tinha muito mais meninas nos shows, a gente fazia, tentava fazer palestra nos shows, isso tudo desde o Nada Frágil, né? Pra discutir coisas, sempre dar um pouco esse tom de que isso aqui não é só música, não é só, né, diversão e dar moche e ser fortinho e tal. Na verdade, a gente era muito odiado, né? O Bulimia era muito odiado por muita gente, assim. Musicalmente, porque eu não gostava do meu vocal, ou porque não sei o quê, ou porque era banda feminista, eu não sei, mas era muito, não era essa coisa que é hoje em dia, né? Eu fico bem assustada quando eu vejo até os negócios na internet e tal, e como que a Bulimia assim, era totalmente diferente naquela época, assim. A gente pra nada, não tinha nada de fama, não tinha nada de nada, assim, era muito mais haters, assim, pessoas que odiavam do que o contrário, né? Particularmente eu fui muito inspirada, sim, pelas Riot Girls, era bem minha época também, quando elas existiam e tal, um pouco depois. Eu vim um pouco depois, mas eu fui muito inspirada por isso. E pra mim, assim, acho que a grande contribuição ali é tipo, cara, a gente não tem que fazer como vocês. E se eu quiser ter um vocal aqui mega gritado gritando como uma menininha histérica de 8 anos, eu vou, né? E eu não tenho que cantar nem com essa voz super profunda de homem, nem cantar como um anjo, que seria como uma mulher canta. Eu vou cantar do jeito que eu quiser. Se eu ficar aqui gritando na sua orelha, é o que eu quero fazer, é o que eu vou fazer. E é o que eu fiz.